Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, será a nossa leitura. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Seja abençoada a leitura da tua palavra. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, te damos graças, Senhor, pelo texto do Evangelho que acabamos de ler, e sobre o qual vamos fundamentar, embasar, ó Deus, a pregação da palavra desta noite. Fale-nos, Deus, nós te ouviremos. Ó Deus, estamos prontos e desejosos de ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração, e que, ó Deus, através da mensagem esta noite, que o Senhor seja edificado, tua igreja seja edificada, e que esse teu servo seja usado, em o nome de Jesus, amém. Podem sentar. Está dando aí um tchutchu que está parecendo bateria, está falhando aí de repente, não sei se é isso, fiquem atentos, por favor. Parece, está parecendo cheinho. Rafael, tudo bom? Deus abençoe, bem-vindos. Escapou o nome dela. Naís. Bem-vinda, junto do Rafa. Eu quero iniciar refletindo com você a respeito do que é um evangelho. Para nós, leitores de hoje, Mateus, Marcos, Lucas e João mais parecem biografias. Mas nós devemos ter em mente, queridos, que um evangelho é mais do que um relato, apenas um relato da vida e das realizações de uma pessoa. Inspirados pelo Espírito Santo, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram os evangelhos para convencer os seus leitores a respeito de quem é Jesus, a respeito de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar os pecadores. Quando lemos o Evangelho, não é o mesmo que ler uma biografia, por exemplo, do Barack Obama, ou de outra celebridade,
da qual você possa gostar, a quem você admire. O propósito dos evangelistas foi e é e continuará sendo convencer-nos de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar os pecadores. No próprio Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 16, temos aquela experiência, aquela narrativa, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, o que falam por aí a respeito do Filho do Homem? Eles dizem, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que é Jeremias, e ele pergunta, e vocês? O que vocês dizem a respeito de mim? E Pedro então vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o propósito do Evangelho, meus irmãos, não é meramente uma história, não é meramente uma biografia, é apenas para falar, para relatar um pouco da vida de uma determinada pessoa, um pouco das suas obras, das suas realizações. Não, o propósito dos evangelistas é mostrar, é convencer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para redimir, veio ao mundo para salvar os pecadores. Eles prepararam seus relatos com este propósito, portanto, com este objetivo em mente. Embora eles tenham focado naquilo que aconteceu, também queriam esclarecer por que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Havia um propósito nisso. No seu nascimento, na sua vida, na sua morte de cruz e na sua ressurreição e exaltação. Então, ao mesmo tempo que fizeram um registro da sua vida, relatando suas realizações, o desejo deles, eles queriam trazer esse entendimento, trazer esta compreensão. Qual o sentido, qual o significado do seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição até a sua ascensão de volta ao Pai, ao mesmo tempo em que contavam a sua história. Logo, meus irmãos, cada parte dos evangelhos tem sua importância e seu propósito. Não há nenhum trecho da Bíblia que a gente deva descartar. A gente diga, isso aqui não serve, eu não gosto de ler isso aqui. Aprove a Deus que o Novo Testamento comece com genealogia. Nós temos genealogia em 2 dos evangelhos, uma está aqui em Mateus, versículo 1 ao 17, a outra podemos encontrar sob a ótica de Lucas, lá no capítulo 3, do versículo 23 ao 38, perspectivas diferentes dos 2 evangelistas. Mas eu não vou falar a respeito das expectativas diferentes de cada um. Mas aprove a Deus o fato de que o Novo Testamento, de modo especial, nesses 2 evangelhos, comece com a genealogia. Podemos dizer, por ser o primeiro evangelho, o de Mateus, se inicia com genealogia. Obviamente que há um propósito divino nisso, porque tudo tem um propósito, há um tempo determinado e um propósito para todas as coisas. Se Mateus é o evangelho que apresenta Jesus como rei dos judeus, então nada mais correto que provar aos leitores de Mateus que a principal personagem dessa história é de fato um descendente da linhagem de reis de Israel. O que temos aqui, meus irmãos, é escritura sagrada. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é escritura inspirada por Deus, incluindo
as genealogias. E eu queria pensar um pouquinho com você nesta noite a respeito de que lições a gente pode tirar da genealogia. Temos um começo importante aqui. O Novo Testamento começa narrando a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra porção da Bíblia é tão importante quanto essa, e nenhuma outra parte dela é tão plena e completa quanto esta. 4 evangelhos distintos contam a história dos feitos de Jesus Cristo e da sua morte. Por 4 vezes nós lemos as preciosas narrativas das suas realizações e de suas palavras, e deveríamos ser gratos a Deus por isso. Conhecer a Cristo é ter a vida eterna. Nós aprendemos isso com o Evangelho. E a vida eterna é esta, nas palavras do Senhor na oração sacerdotal. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Conhecer a Cristo é ter a vida eterna, é conhecer o caminho da vida. Confiar em Cristo é desfrutar da paz com Deus. Seguir os passos de Jesus Cristo é ser um crente de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o Evangelho de Mateus começa, meus irmãos, com uma longa lista de nomes. 16 versículos ocupam-se com a genealogia desde Abraão até Davi, e desde Davi até a família na qual nasceu o Senhor Jesus. Cada palavra é inspirada. O que podemos aprender com base nesta lista de nomes que aparece aqui? Difíceis até de pronunciar, né? Naasson, Salmão, daqui a pouco a gente está misturando, está chamando de Salmão, né? Porque rima com Salomão, né? E aí você vai com pressa, e aí tu chama Salmão de Salmão, Naasson, Aminadab, a gente começa Esrom, a gente começa a fazer um trava-língua, difícil, tanto nome diferente, mas o que a gente pode aprender com esses nomes todos, meus irmãos, nesses 16 versículos que nós encontramos aqui? A primeira coisa que eu quero destacar com você é que podemos aprender o fato de que Deus sempre cumpre a sua palavra, amém? Deus vela pela sua palavra para cumprir, Deus sempre cumpre a sua palavra. Queridos, Deus havia prometido que na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso está lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3. Quando Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele, e então ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Deus havia prometido levantar um Salvador dentre os descendentes de Davi, e isso está lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, pois estes 16 versículos, meus irmãos, eles provam que Jesus era o filho de Davi e o filho de Abraão, e que aquela promessa de Deus teve o seu cumprimento na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu já ouvi pessoas dizerem genealogia, não sei para que tem genealogia na Bíblia. Genealogia não serve para nada, serve só para dar sono. Quando você estiver sem sono, não conseguir dormir, comece a ler genealogia. Há pessoas que pensam nisso, que pensam assim. Talvez não. Ouvi certa vez a história de um homem que leu a genealogia em Gênesis 5 e se converteu lendo a genealogia de Adão. No capítulo 5 de Gênesis, no versículo 5, ele leu: todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu.
Todos os dias da vida de Sete foram 912 anos e morreu. Todos os dias da vida de Enos foram 905 anos e morreu. E vai diminuindo. Cada nome que aparece dos descendentes de Adão vai diminuindo, mas a tragédia final é igual para todos eles. O tempo de vida vai diminuindo, mas o final é igual para todo mundo. E fulano de tal morreu, e Beltrano de tal também morreu, e cicrano de tal, porque ciclano é químico, né? Uma palavra de química. Cicrano de tal também morreu. E aí ele disse: e eu? Esse também vai ser o meu destino. Esse também será o meu caminho, viver e morrer. E o que é que vem depois disso? O que acontece depois da morte? Jó 14, no versículo 14, era uma pergunta que não queria calar. Nos dias de Jó, nos primórdios da humanidade, morrendo o homem, porventura, tornará a viver. O homem que vivia cheio de inquietações por breve tempo, sua vida fugindo como a flor e murchando, uma vida fugaz, uma vida passageira. Ele se pergunta, morrendo o homem, porventura tornará a viver. Fulano morreu, fulano viveu centenas de anos, 900 e brau, e morreu. Hoje as pessoas vivem menos e morrem também. E o que vai ser da minha vida? João 11, 25, versículo 26. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, pensando nisso, aquele homem que estava lendo a genealogia, falou: não, eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque eu não quero que o meu fim seja esse. Eu passarei da morte para a vida. Eu quero ter vida juntamente com Cristo. E entregou a sua vida para Jesus. Aleluia. Porque, meus irmãos, quando olhamos a genealogia de Adão e toda a sua descendência, o fim de todos é: viveu tanto tempo e morreu, viveu tanto tempo e morreu. Mas quando olhamos e lemos a genealogia de Jesus, fulano de tal gerou, Beltrano de tal gerou, enquanto em Adão a morte, porque todos morrem em Adão, mas em Cristo há perspectiva de vida para todo mundo. Aleluia! Ele é a razão da vida, Ele é a esperança da vida. Ele é a única perspectiva de triunfo sobre a morte, de vitória sobre a morte. Se te interessa a vida eterna, você precisa conhecer Jesus, você precisa crer em Jesus Cristo e render-se a Ele. Foi o que aquele homem fez, ele se entregou a Jesus. Ele se entregou a Jesus. Então, a primeira lição que nós aprendemos com a genealogia de Jesus é o fato de que Deus sempre cumpre a sua palavra. Segunda lição que a gente pode extrair da genealogia, dessa lista, tem a ver com a pecaminosidade e a corrupção da natureza humana. Nós vemos, meus irmãos, nesta lista, vários nomes de pais piedosos, pessoas que tiveram filhos ímpios, que tiveram filhos iníquos, apesar da sua piedade, apesar do seu temor de Deus, eles tiveram filhos ímpios. Os nomes de Roboão aparecem aqui, o nome de Roboão, o nome de Jorão, o nome de Amon, o nome de Jeconias. Esses nomes deveriam ensinar lições humilhantes para nós. Eles tiveram pais piedosos, mas eles mesmos foram homens ímpios que se perderam.
não andaram no caminho dos seus pais, não aprenderam com a vida dos seus pais, não imitaram os seus pais na sua escolha quanto ao temor de Deus. Irmãos, a graça de Deus não é hereditária. Deus tem filhos, mas não tem netos. É curioso isso, né? A Bíblia não fala que Deus tem netos, Deus só tem filhos. Porque os nossos filhos não serão hereditariamente filhos de Deus só porque nós somos filhos de Deus. Eles terão que conhecer a Jesus, eles terão que fazer a sua escolha por Cristo, eles terão que ter a sua própria experiência e confessar Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Para que alguém se torne filho de Deus, é preciso muito mais do que bom exemplo. É preciso muito mais do que bons conselhos. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de Deus. É preciso crer e reconhecer Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Nós que somos pais devemos orar dia e noite para que nossos filhos possam se arrepender dos seus maus caminhos e possam andar na presença do Senhor. Amém? Terceira lição que a gente pode aprender com base nessa lista é quão grande é a misericórdia e a compaixão do nosso Senhor. Todos os dias eu dou graças a Deus por ter me amado, por ter me escolhido, conhecendo a minha natureza, conhecendo a minha história. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e revivi. Você já pensou no quão impura e contaminada é a nossa natureza? Mas apesar disso, o nosso Senhor Jesus, por ter nascido de mulher, Ele condescendeu conosco, ao se fazer em semelhança de homens. Filipenses capítulo 2, versículo 7 fala disso, da humilhação de Cristo, que sendo Deus não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou e se tornou em semelhança de homens. Irmãos e irmãs, alguns dos nomes desta lista nos fazem lembrar histórias tristes e vergonhosas. Algumas dessas pessoas nunca apareceram em outra parte das Escrituras. Seus nomes entraram apenas aqui, nesta lista de nomes da genealogia de Jesus. Mas no final da lista toda, no versículo 16, aparece o nome mais importante dentre todos os nomes de seres humanos que já pisaram nesta terra, o nome de Jesus. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Gente, embora Ele seja o Deus eterno, Ele humilhou-se ao se tornar um ser humano, a fim de prover a salvação dos pecadores. Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, que sendo rico, Ele se fez pobre.
Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu status, ele deixou a sua riqueza, ele abandonou, no sentido de que deixou para trás, para vir a este mundo, para descer até nós. Sendo rico, ele se fez pobre por amor a nós. Queridos irmãos, na genealogia de Jesus Cristo, Mateus não tenta de nenhuma forma esconder pecadores e escândalos. Em vez disso, ele os destaca. A lista de antepassados de Jesus inclui prostitutas, Raabe, adúlteros, homens violentos e outros pecadores de todo tipo. E por mais que isso nos surpreenda, a verdade, meus irmãos, é que eram as pessoas de quem Deus dispunha naqueles dias. O mesmo aconteceria se Jesus viesse ao mundo pela primeira vez hoje, na nossa geração. Os antepassados de Jesus precisavam de um Salvador tanto quanto nós. Eles precisavam de um Salvador tanto quanto eu preciso, tanto quanto você precisa. Se Deus, em sua graça, pôde usar essas pessoas imperfeitas e pecadoras, quanto mais Ele pode usar ainda hoje aqueles pecadores que testemunham o perfeito sacrifício do Messias e nele creem. Quando leio esta lista de nomes, eu dou graças a Deus. Quando contrasto a lista de nomes da geração de Jesus com a lista de Adão, lá em Gênesis 5, onde a morte reinava e aqui reina a vida, eu dou graças a Deus, meus irmãos. Nós devemos ler esta genealogia de Jesus, estes nomes que fazem parte dela, com gratidão, sabendo que nosso nome poderia figurar entre estes pecadores, com pecados iguais ou piores que os deles, mas que por causa de Jesus Cristo, o céu não está fechado para nós, se nele crermos, se nele confiarmos, se nos rendermos a Ele e se vivermos em obediência à sua palavra, se vivermos para a sua glória. Vida eterna só em Jesus, somente em Jesus. A vida, meus irmãos, isso é o Evangelho. Graças a Deus por Jesus. Você já pensou nisso? Vamos curvar a nossa cabeça para orarmos então? Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, obrigado por incluir a mim, um pecador ou uma pecadora, entre aqueles aos quais tu vieste salvar. Obrigado por dar a sua vida na cruz pelos meus pecados, por me comprar para Deus. Obrigado por escrever o meu nome no livro da vida. Bendito seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória seja a ti, aleluia. Aleluia, aleluia.